Se você é médico e quer continuar captando pacientes através da internet em 2025, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as tendências para o marketing médico em 2025 e como é que você pode se manter up to date para continuar a sua captação, continuar com o seu posicionamento e ter uma receita mais previsível dentro do seu consultório. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Dória, eu sou médico e cofundador da B2Med e minha missão aqui é te ajudar a navegar nesse mundo do digital que eu sei que você não aprendeu na faculdade, para que você tenha mais tempo para você, para sua família, mas principalmente para atender bem os seus pacientes. Então, quando eu separei aqui para o nosso vídeo de hoje as tendências, eu peguei 6 tópicos que eu acredito que são os tópicos que ficarão ainda mais presentes em 2025, embora alguns deles já estivessem presentes em 2024, ok? A primeira coisa que eu queria falar contigo é a respeito de marketing baseado em dados. Para você que está começando no digital agora, ou até já fez algumas propagandas dentro do digital, fez um impulsionamento, saiba que a grande vantagem do marketing digital em relação ao marketing físico, televisão, rádio, panfletagem, é que você consegue saber exatamente quantas pessoas viram, das que viram, qual foi o perfil delas, qual é o padrão de consumo, qual foi a ação que elas tomaram frente ao seu anúncio. E isso tudo fica compilado em uma base de dados. Então, se você não sabe se o seu anúncio não está dando certo, se é porque ele está aparecendo para pouca gente, ou mesmo ele está aparecendo, mas as pessoas estão clicando pouco porque ele está pouco persuasivo, ou eles estão clicando e estão indo para o site, só que depois do site eles não vão falar com a secretária porque o site não está bem escrito, você acaba tirando no escuro o tempo todo. A grande vantagem do marketing digital é você ter isso tudo metrificado e entender exatamente o que é que está acontecendo. Seja na parte do marketing, trazendo pessoas interessadas que são qualificadas para o seu negócio. E se você não sabe o que é um lead qualificado, eu já falei contigo aqui no vídeo antes, eu vou deixar o link aqui para você poder dar uma olhada. E depois que ele é um lead qualificado, se a sua secretária está fazendo um bom atendimento comercial para que ele vire de fato um paciente pagante, ok? Então, esse marketing baseado em dados, eu acredito que em 2025 e 2026 vai ser o grande diferencial para os médicos e os colegas dentro do digital. Porque tudo isso hoje está sendo feito e organizado através dos algoritmos. Eles estão cada vez mais inteligentes. Perceba como hoje você entra no Instagram, você entra no YouTube, é mais difícil de você sair da plataforma. Os vídeos estão muito melhores para prender a sua atenção. Não quer dizer que eles sejam bons, mas eles são muito melhores para prender a sua atenção. Então, as inteligências artificiais dessas plataformas que ganham dinheiro através da sua atenção, elas estão cada vez melhores. Se você não utiliza esses dados ao seu favor, você está perdendo muito terreno. Então, para isso, é importante que, primeiro, você tenha um CRM, que é um Customer Relationship Management. Eu também já falei contigo, vou deixar aqui um card também para você dar uma olhada lá. Que, na verdade, é uma ferramenta onde você vai olhar o que é que está acontecendo com esse teu lead a partir do momento que ele entrou em contato. Se ele está na entrada, se a sua secretária já qualificou, se ela já tentou agendar, se ela já agendou, mas ele não compareceu, se ele compareceu, se já enviou o orçamento, se está na hora dele retornar. Então, você precisa entender exatamente onde é que está o teu paciente dentro da jornada de compra dele. Associado a isso, você vai precisar ter um CRM que seja adaptado à sua realidade, tá? Não adianta você pegar aqui e comprar um HubSpot, ir lá comprar um Pipedrive, são CRMs super complexos que não tem integração nativa com o WhatsApp. Utilize um Como, às vezes bota uma planilhinha, já serve. Qualquer coisa é melhor do que nada. Mas o ideal sempre é que você tenha uma ferramenta que seja adaptada para a tua realidade como médico, tá? Que é mais simplificado, se tiver integração com o prontuário, melhor ainda. A segunda coisa é que a gente vai precisar de campanhas que vão ser baseadas em uma coisa que a gente chama de comportamento. O que é isso? Eu preciso saber quem é meu paciente-alvo, qual é a idade dele, quando ele está em casa, que horas ele acessa mais. Será que ele acessa de manhã? Será que ele acessa entre as 9 e as 10? Ou mesmo ele acessa entre as 9 e as 10, depois ele tem outro pico das 18 horas até as 20 horas? Porque se eu estou distribuindo minha verba de forma simétrica, ou seja, se eu estou anunciando em todos os horários, o tempo todo, todos os dias da semana, sem parar para prestar atenção, quando é que o meu cliente está na internet, eu acabo jogando dinheiro fora. É que nem aquelas propagandas de material íntimo no horário de desenho de criança. Não faz sentido, porque ali tem homens e você também tem crianças que não estão utilizando ainda, então você está gastando verba. Você precisa colocar sua propaganda na frente do teu usuário final, no momento onde ele está acessando e ele está mais propício para poder comprar de você, tá certo? Isso aqui é super importante, essas campanhas baseadas em comportamento. Eu, por exemplo, sei que tem dias na semana que não vale a pena eu anunciar, tem horários que não vale a pena eu anunciar. Então, quando eu faço essas mudanças e os nossos clientes aqui têm esse estudo, a gente consegue ter mais assertividade e a gente consegue ter uma coisa que a gente chama de ROAS, que é retorno sobre o investimento em mídia. Então, seu retorno sobre o investimento em mídia ele fica maior, ok?
Outra coisa é que você precisará de uma comunicação omnichannel, que a gente chama omnichannel. O que é isso? É uma comunicação onde você vai falar da mesma coisa em várias plataformas diferentes, para que você consiga atingir o seu usuário de várias formas. Você vai entrar em contato e-mail, você vai entrar em contato por mensagem, você vai ligar, você vai entrar no Instagram, você vai entrar no Facebook, você vai fazer isso dentro do YouTube. Então são várias plataformas com o mesmo discurso que convergem para o seu paciente. Ao invés de você estar em todas as plataformas, em cada plataforma você fala de um jeito. Precisa ser o mesmo discurso. Se essa semana ou se esse mês vai ter uma campanha, tudo precisa ter o mesmo discurso, para que você consiga atingir principalmente a questão do comportamento do seu paciente. Tá certo? Isso aqui é super importante, tá? Se você não faz isso ainda, você precisa fazer isso, porque senão em 2025 suas campanhas vão perder performance, eu tenho certeza absoluta. Segunda coisa, educação da sua audiência. Isso vem se tornando cada vez mais importante, que é o que a gente chama de marketing de influência, que é você influenciar positivamente o seu cliente, você educar ele sobre um tópico específico, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, te educar sobre como funciona marketing médico para que no futuro você tenha uma chance maior de ser meu cliente. Então, quando a gente faz e entende isso, o grande asset, a grande coisa que você pode obter da sua audiência hoje, em 2024, 2025, é o tempo dele. Quanto mais tempo alguém te assiste, quanto mais tempo alguém tem contato contigo, mais fácil dele marcar com você, dele aceitar procedimentos com valor superior, dele aceitar a tua consulta com valor superior, porque ele tem mais confiança em você. Por isso que o Google é uma plataforma ruim para você vender coisas caras. E o Instagram, o YouTube são plataformas muito boas para isso. Porque ao invés de eu ter segundos de atenção de alguém que só clicou no meu link e foi para o meu site, eu vou ter minutos, às vezes horas, quando a gente está falando de um podcast, um vídeo mais longo. Então é muito importante que você invista nessas plataformas e entenda que quanto mais tempo de retenção e quanto mais tempo das pessoas te assistindo, melhor para o seu negócio. Aqui, quando a gente fala de conteúdo educativo, eu tenho algumas dicas práticas para você também, só para a gente não ficar só nos conceitos. Então, lembre sempre que vídeo ele vai ser em geral melhor do que a imagem, mas eu já te falei também que os carrosséis eles são ótimos para você ter compartilhamentos, para as pessoas salvarem, para elas adquirirem o conhecimento. Então não é para você fazer um ou outro, é para você fazer os dois, mas sabendo que o vídeo ele tende a ser superior, ok? Principalmente quando se diz respeito de alcance e consumo. A segunda coisa é que você precisa ter um tom acessível. O seu tom de voz, a forma como você se comunica, não pode se distanciar muito do seu paciente. Se você vai aparecer no seu Instagram de gravata, todo sério, com o ambiente todo branco, falando monotônico com o seu paciente, você não está dando uma aula. É como se você estivesse querendo se aproximar do seu paciente. Então, quanto mais relaxado, sem deixar de ser profissional, claro, melhor. Então, lembra de ter um posicionamento como se aquele paciente tivesse uma chance de ficar um pouco mais próximo de você. Porque é isso que o paciente está buscando nas redes sociais. Ele não quer uma aula, ele não quer receber propaganda, ele na verdade quer se aproximar das pessoas que ele gosta. Então se você tem um tom mais acessível, se você fala diretamente com a tua audiência de uma forma melhor, você vai ter mais resultado em 2025, tá bom? A terceira coisa é que a gente precisa, isso aqui é um problema da nossa geração, né? Que é a questão da dopamina. Eu preciso que esses vídeos e essas imagens, elas tenham elementos visuais que captem a atenção. Não pode ser aquele vídeo o tempo todo na mesma posição, sem você ter um corte, sem você ter uma aproximação, sem você ter uma imagenzinha passando, uma letrinha passando embaixo, porque senão você perde a audiência, você perde a retenção do teu vídeo. Então é importante que na hora que você for fazer suas edições, e aí você tem um CapCut, por exemplo, que é gratuito e que é muito bom a plataforma, para que você utilize ele, para você agregar esses elementos e você vai acompanhar nos insights qual é a retenção dos teus vídeos, se essa retenção está aumentando com o tempo, ou se ela está se mantendo estável. Isso é super importante, porque lembra, eu já falei isso, você está competindo com criança, com cachorrinho, com o pessoal fazendo viagem para a Europa, então você precisa de um conteúdo que ele seja aprazível aos olhos, que ele seja agradável aos olhos, ok? A quarta coisa, isso aqui também não canso de falar, que é você ter interação com a sua audiência. Você precisa interagir, então você precisa de uma caixinha de perguntas, você precisa responder os comentários, seja no Instagram, seja no Google Meu Negócio. Você precisa se mostrar disponível para tirar as dúvidas, falar no direct, porque senão você distancia muito do teu público. Eu sei que nas tuas horas vagas você não quer estar respondendo o paciente, mas isso é o necessário para que você tenha uma audiência mais fiel a você, mais engajada com você. A terceira coisa, isso aqui, tema da moda, né? Inteligência artificial e bots de atendimento.
Uma coisa que a gente vem percebendo, agora a OpenAI, que é a do ChatGPT, lançou o Chat O1 e tem um O1 Pro. Mas antes de eu falar aqui da inteligência artificial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like e de compartilhar com um colega que você acha que pode se beneficiar de um conteúdo como esse de marketing e de vendas. O O1 ele vai custar $20 por mês e o O1 Pro ele custa $200 por mês, é bem mais carinho. Só que já foi feito um estudo que mostra que, isso é um estudo da própria OpenAI, pode ter viés, né? Foi financiado por eles, claro, mas que quando você compara o O1 Pro com experts universitários, o O1 Pro já tem respostas melhores. Isso quer dizer que por $200, a gente está falando aqui de R$1.200, você vai ter um consultor especialista para você disponível 24 horas por dia. Então, se você ainda não está utilizando IA, eu não estou falando de colocar aqueles prompts, faça uma linha editorial, olhe minha campanha, você realmente aprender a utilizar IA, ter bons inputs para que você tenha um resultado melhor, você vai ficar para trás. Porque a competição vai ser complicada, você vai ter uma pessoa especialista disponível 24 horas por dia para você. Você tem que saber utilizar a inteligência artificial da forma correta. Senão você está perdendo tempo. Você acha que você está abafando ali utilizando uma IA porque você pediu alguma coisa para o ChatGPT, mas na verdade o seu colega tem um resultado muito melhor do que o seu, apenas porque ele sabe dar os inputs corretos. Então é importante que você aprenda ou você contrate pessoas que saibam utilizar ela da melhor forma, ok? Então a gente já vem percebendo isso, que a IA está melhor do que experts, a um custo muito mais baixo. Se fosse contratar um consultor da McKinsey, por exemplo, como é que você pagaria no seu negócio? E hoje por $200 por mês você tem o O1 Pro. O O1 ele também é muito bom, viu? Muito melhor do que os anteriores, o ChatGPT 4 Pro, por exemplo. E a gente vem percebendo uma taxa de alucinação decrescente. O que é essa taxa de alucinação? É importante você saber disso se você ainda não sabe. A IA ela funciona que nem uma criança. Se você perguntar para uma criança por que a lua não cai do céu, ele vai dizer porque Deus botou um fio, né? Ela vai inventar uma resposta se ela não sabe a resposta. A IA ela é da mesma forma. Se ela não sabe a resposta, ela vai te dar uma resposta. Então você precisa saber se essa resposta ela é correta ou se ele está alucinando. Antes a taxa de alucinação era de 5%, desceu para 1%. Agora com o O Pro, o O1 ele já está menor ainda, mas é importante você saber que algumas informações elas não são tão verdadeiras. Então você precisa pedir para o chat para ele te falar só se ele tiver certeza do que ele está falando. Porque senão você vai ter uma informação às vezes que é errada, que é pior do que você não ter informação nenhuma. Ok? Então quando a gente fala aqui de inteligência artificial, principalmente dos bots de atendimento, que é algo que já está muito bom, muito bom. A gente vem percebendo que em alguns casos o bot de atendimento está melhor do que uma pessoa humana, né? Claro, de nível médio. Se você tem uma pessoa humana de um nível muito bom, ela é melhor do que um bot. Mas você fazer essa junção dos dois, às vezes você tem um modelo híbrido, tem sido muito bom para os clientes que vêm implementando. Então aqui a gente fala, principalmente quando a gente fala de IA, que você pode ter no seu site um bot de atendimento para tirar dúvidas, você pode ter, e principalmente você atentar para ter IAs fechadas, que é isso? A IA aberta, ela vai buscar informações na internet inteira. Se tem na internet um site com informações falsas, ele vai puxar essa informação. Então, quando você cria um IA e você dá os artigos científicos, você diz os sites que ela pode pesquisar, você cria uma fonte confiável de informação para aquele robô. Porque senão ela vai buscar em qualquer lugar. Claro, ela vai ver onde está sendo mais citada, quais são as informações mais citadas, mas de qualquer forma, se você puder ter uma IA fechada, é melhor ainda, porque as informações você vai controlar completamente. Depois, a gente fala sobre pré-atendimento, então ajudar a sua secretária, por exemplo, fora do horário comercial. Final de semana, feriado, que a gente está chegando agora final de ano, ninguém atende, demora 3, 4 horas, 2 dias para poder atender. E quando você tem um pré-atendimento, o paciente pelo menos ele já foi filtrado e qualificado. E aí quando a sua secretária ela retorna, ela só faz agendar, ele já está pré-agendado às vezes, que você integra com a sua agenda. Então não deixe de utilizar essas ferramentas, porque elas nem sempre são tão caras, pelo menos não tão caras quanto um humano, e elas são igualmente eficientes, se não mais em alguns casos. Tá certo? E aí, claro, a gente vai ter os assistentes virtuais, mas nesse momento eu não acho que vale a pena a gente conversar muito, porque são coisas mais complexas. A quarta coisa que eu queria falar contigo é que a experiência mobile, ela segue sendo mais importante. 90% dos seus pacientes, se você for olhar nas suas campanhas, em geral, eles chegam em você através do celular e continuará assim sempre. Então, o seu site ele precisa estar otimizado para o celular. A experiência de compra, de clicar, de ir, de link, precisa estar otimizada para o celular. Porque os sites, geralmente os mais antigos, ali de 2018 para trás, eles eram feitos para o computador. Agora você precisa modificar o seu site para que ele seja feito primeiro para o celular, que a gente chama de mobile first.
E aí a gente precisa, claro, de ter um CRM integrado, você precisa ter todos os caminhos dentro do seu site organizados para que ele consiga utilizar com o telefone da melhor forma possível. E aí quando a gente vai para algumas dicas práticas para isso, a gente precisa, claro, de um site que seja responsivo. E aí uma coisa que a gente pode utilizar chama Heatmap. Você vai botar um robozinho no seu site para você ver até onde as pessoas estão rolando, onde é que elas estão clicando, para você ver se tem algum erro nele. Você consegue ver, não, as pessoas rolam só até a segunda dobra. Eu queria que elas chegassem até a terceira dobra. Então, será que não vale a pena eu trazer a informação útil para cima? Será que não vale a pena eu trazer um botão de entrar em contato para cima? Para que você veja o que é que está acontecendo dentro do site, como é que está sendo a navegação do usuário dentro do seu site. Isso aqui é bem legal, é bem importante e é gratuito essa ferramenta, tá bom? Você tem que também ter uma velocidade de carregamento alta, e aí na velocidade de carregamento a gente tem uma coisa que a gente chama de Connect Rate, que é o seguinte: as pessoas que clicam, às vezes o servidor demora para carregar, né? Quantas pessoas que clicam conseguem acessar seu site de fato? Se você tem uma hospedagem compartilhada, que é a maior parte dos colegas, provavelmente o teu Connect Rate deve estar abaixo dos seus 80%. Se você tem um servidor dedicado, você chega ali a 90%, 92%. Então, às vezes você ganha 40%, 50% a mais de volume de pessoas entrando no seu site só porque você troca a sua hospedagem. Então, você está gastando 3, 4 mil reais de anúncio, mas você não gasta 50 reais a mais de hospedagem para que você tenha um fluxo maior. Tá? Olha isso, super importante também. A última coisa que eu quero falar contigo aqui a respeito de mobile é, claro, você precisa ter uma plataforma de agendamento online, né? Então você tem que facilitar o agendamento, entrar em contato com a secretária, já dar uma olhada na tua agenda, às vezes já fazer a própria marcação dentro da agenda lá. Tem o Calendly, por exemplo, que é uma boa plataforma, o Dr. Ali eu sei que faz também. Então às vezes você deixa lá no teu site para que ele faça o agendamento. Particularmente não tenho boas experiências com essa ferramenta. Os pacientes faltam muito. Porém, pode ser algo interessante para você se você ainda não tem uma secretária, ou se você ainda está no processo de contratação, isso pode facilitar. Ou se você mesmo faz os seus agendamentos, e aí você está no centro cirúrgico, você só vai responder o paciente 6 horas depois. Não é o ideal, mas pode ser melhor do que você ficar fazendo de forma mal feita, né? Ruim, porque você não tem tempo ou porque você não tem alguém para fazer por você. Agora, finalizando aqui as ideias, eu tenho, claro, ética e confiança. Isso aqui vem ficando cada vez mais relevante. O público está mais educado, está mais exigente, ele tem acesso ao chat GPT assim como você, ele pode pesquisar informações da própria saúde. 90% das pessoas no Brasil hoje pesquisam informações sobre a sua saúde na internet, sendo que metade delas, 45%, pesquisam na internet antes de procurar você como médico. Então você está lidando com um público mais educado, principalmente as gerações mais novas. Então é importante que você tenha, claro, coerência na sua comunicação. A gente vê isso às vezes, o colega tem uma comunicação toda premium, porque eu sou bom, porque eu sou muito bom nisso, porque eu faço dessa forma, porque meu paciente é desse jeito. E aí, na hora de agendar, às vezes a secretária não atende bem. Ou mesmo atende bem, na hora que chega no consultório você não atende bem. Aí você não tem coerência. Esse paciente não fecha, ele não retém, ele fala mal, ele é o detrator da sua marca. Então é importante que tudo dentro da sua comunicação ele tenha uma coerência. Se você quer falar com um público mais elegante, você precisa ser mais elegante. Ah não, eu quero falar com um público mais tranquilo, seja mais acessível. Então, coisas importantíssimas, que você, primeiro e mais importante de todas, siga as regras do CFM. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei quais são as novas regras, como você deve utilizar, o que é que você pode, o que é que você não pode fazer. Vou deixar um card aqui também para você dar uma olhada, esse vídeo é super importante. A segunda coisa que você precisa é ter transparência com o seu paciente. Então você não pode falar que você valoriza a beleza de cada paciente. Chega no consultório, você quer empurrar um monte de procedimento. E claro, você precisa cuidar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa cuidar dos dados desses pacientes. Isso tem sido cada vez mais importante. A gente já tem uma agência que faz essa fiscalização. Algumas empresas estão recebendo multas pesadas por isso, por não cuidarem bem dos dados dos seus pacientes. Então você precisa controlar isso da melhor forma. Precisa que ele assine termo. Comece a dar uma olhada nisso, porque conforme os anos forem passando, quando a gente pensa ali 2028, 2030, que está ali já, né? Quase, isso vai ser obrigatório, né? E cada vez mais importante dentro da sua prática clínica. Por fim, quando a gente fala sobre integrações, isso aqui eu deixei o mais importante para o final, que é você ter uma integração entre o que acontece no mundo virtual com o que acontece no mundo real, que volta para a parte de coerência, claro, que é você ter informações disponíveis, você tem uma facilidade e uma rapidez
de agendamento, uma rapidez de te acessar, uma rapidez de ter alguma informação, porque os pacientes eles estão cada vez mais exigentes, está tudo muito rápido. Se você não tem, se você demora 2, 3 dias para dar uma resposta, se você demora para mandar um orçamento, esse paciente ele desengaja. Então você precisa que tudo isso esteja conectado, automatizado, o que der para ser automatizado, para que não se perca tempo. E é claro, você pode fazer disparos por e-mail, disparo por WhatsApp, depois que o paciente passou na consulta, você dispara uma mensagem para ele para saber como é que foi, ou para enviar um orçamento que você tenha feito durante a consulta. Se você integra isso tudo, a experiência do paciente no final dentro do seu consultório, ele fica melhor. Então, essas aqui são as 6 coisas que eu acho que são importantíssimas para 2025. Se você não está tentando para isso aqui, você vai ficar para trás em 2025, em 2026, 2027. Então, se você achou que esse vídeo foi útil, não se esqueça de compartilhar com algum colega que você acha que pode se beneficiar de um conteúdo como esse. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de nos acompanhar nas redes sociais. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.